Projeto de lei número 113, origem executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros ao Consórcio Intermunicipal da Região Centro do Estado do Rio Grande do Sul, visando a construção de sua sede administrativa e da outras providências. Projeto de lei número 114, origem executivo. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2027. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de lei número 114. Súmula. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2027. Parecer de admissibilidade do projeto em análise. De autoria do Poder Executivo, estabelece as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município relativas ao exercício do ano 2027, compreendendo as metas e as prioridades da administração municipal, a organização e a estrutura dos orçamentos, as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos e suas alterações, as disposições relativas às dívidas públicas municipais, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais, as disposições sobre alteração na legislação tributária, além das disposições em gerais. Analisando o conteúdo do projeto, verifica-se que a presente proposição se encontra de acordo com o dispositivo inciso 2º e inciso 2º do artigo 165 da Constituição Federal, bem como foi protocolada, atendendo os requisitos previstos na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidades da Gestão Fiscal. Ademais, esta comissão recebeu, dia 29/7/2026, vindo do Executivo, o referido projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano 2026, em consonância com o previsto no artigo 154 do Regimento Interno e com dispositivo nos artigos 98, 6º e 120, ambos da Lei Orçamentária Municipal. Desta forma, estando em ordem a presente proposição, pois regular quanto à forma e quanto aos documentos que a compõem. Ora é dado admissibilidade ao referido projeto para que siga seu trâmite regular. Luiz Valmor da Silva França, presidente, Eduardo Silva de Almeida, vice-presidente, e Vinícius Melo Nájera, relator. Projeto de lei número 115, origem executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder contribuição financeira à Associação dos Bombeiros Voluntários de Tupanceretã, informa que está sendo efetuada a manutenção. Projeto de lei número 120, de 6 de agosto de 2026, origem executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato administrativo de cessão temporária de uso de bem imóvel com o Centro de Tradições Gaúchas Tapera Velha para a realização da distribuição da chama crioula da 9ª Região Tradicionalista e da outras providências. Pedido providência número 64, que o Executivo Municipal, pelo setor competente, providencie novamente a limpeza dos córregos do bairro Marcel Terra, Rua Carlos Cristiano Rio e do bairro Pedreira 2, uma vez que com as chuvas, fortes chuvas, podem transbordar novamente, como já aconteceu anteriormente, adentrando as residências no entorno. A justificativa será feita em plenário. Vereador Luiz Valmor da Silva França, vereador Republicanos. Pedido de providência número 65, que o Executivo Municipal, pelo setor competente, providencie a implantação de rede pública de distribuição de energia elétrica na Avenida Padre Roque Gonzalez, 1684, acesso a Júlio de Castilhos, adiante da cancha de bocha do Dalvino, na extensão de 70 metros, de forma a beneficiar diversas famílias residentes no local, as quais incluem crianças com necessidades especiais e idosos. Destaque-se que o direito à energia elétrica é direito humano essencial para o pleno gozo da vida e de todos os demais direitos fundamentais. Acesso à energia elétrica é um direito de serviço público. Justificativa será feita em plenário. Vereador Luiz Valmor da Silva França, vereador Republicanos. Ofício número 118. Resposta ao pedido de informação número 11. A PMRGR e Engenharia informa que, em atendimento ao pedido da informação número 11,
a respeito do projeto destinado à adequação da travessia existente entre os municípios de Tupãsretã e Joia, no trecho que interliga o assentamento São Domingos ao assentamento Tarumã, o setor da engenharia e arquitetura presta as seguintes informações. 1. Quanto ao atual estágio de elaboração do projeto, o projeto encontra-se em fase de elaboração pelo setor de engenharia e arquitetura, compreendendo estudos preliminares destinados à definição da solução técnica mais adequada à melhoria da travessia existente, considerando suas limitações estruturais, as condições hidráulicas do local e as necessidades de trafegabilidade e segurança. Após essa etapa, serão desenvolvidas as demais peças técnicas necessárias, incluindo memoriais quantitativos, orçamento e demais documentos pertinentes. 2. Quanto ao cronograma para a conclusão do projeto e posterior início das obras, o setor de engenharia e arquitetura está concentrando esforços na conclusão da etapa de elaboração do projeto técnico. Contudo, o cronograma para a execução de obra dependerá da conclusão do projeto, da definição da solução técnica adotada, da disponibilidade de recursos financeiros e do atendimento às exigências legais e administrativas aplicáveis. 3. Quanto ao estudo de engenharia e ambientais, os estudos complementares de engenharia, caso necessário, serão definidos conforme a solução técnica adotada e as características da travessia existente, bem como os aspectos relacionados às questões ambientais. 4. Quanto ao acompanhamento da comunidade, as informações relativas ao desenvolvimento do projeto serão divulgadas pelos canais oficiais do município, observados os princípios da publicidade e transparência da administração pública. Atenciosamente, Giovanni Dalmas, secretário de Administração. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Tupãsretã, pedido de esclarecimento. Eu, Betina Silva de Souza, brasileiro, Estado Civil, solteira, profissão professora, portador CPF 027 078 13079, inscrita no título eleitor número 1104 5072 0485, residente do Estado na cidade de Tupãsretã, no exercício de seus direitos políticos na qualidade de eleitor e cidadã e deste município. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência com fundamento e amparada pela Constituição Federal e pela Lei de Acesso à Informação, solicitar esclarecimentos sobre os procedimentos tomados em plenário, quando foram conduzidos os trabalhos na sessão ordinária do dia 13 de julho de 2026. Primeiro, porque a denúncia apresentada por minha pessoa referente à quebra de decoro parlamentar do vereador Benhur Cid Terra dos Santos não foi publicada no site da Câmara no dia 31 de julho de 2026, e foi mesmo assim, indo contra as normas e regras do regimento interno da Câmara, apresentada e lida em plenário na sessão do dia 13 de agosto. 2. Porque mesmo sendo lida em plenário, de forma a quais os vereadores nem tinham conhecimento desta pauta, Vossa Excelência pediu de forma antecipada ao assunto em questão um parecer jurídico. 3. Porque Vossa Excelência admitiu, como presidente da Câmara, que a denúncia fosse votada com a influência de um parecer jurídico desta Casa Legislativa, sendo que o parecer jurídico é fundamental na tomada de decisão dos vereadores nesta votação, e os fatos narrados e apresentados no pedido em questão é de conhecimento do Poder Legislativo dos vereadores. Nesses termos, pede esclarecimento, Tupãsretã, 4 de agosto de 2026, Betina Silva de Souza. Ofício número 2. Resposta ao pedido de esclarecimento. Tupãsretã, 7 de agosto de 2026. Senhora Betina, em resposta ao pedido de esclarecimento, recebido em 5 de 8 de 2026, vimos por meio desse dizer, apresentar abaixo os esclarecimentos solicitados. Primeiro, a denúncia apresenta por Vossa Excelência referente à suposta quebra de decoro parlamentar do vereador Benhur Terra. Não foi publicado no site da Câmara de 31 de julho de 2026 para proteger os seus dados pessoais, como número de CPF, número do título eleitor, dentre outros. A Lei de Acesso à Informação determina que a publicidade é a regra e o sigilo é a exceção. Contudo, denúncias que envolvem dados pessoais, intimidade ou investigações em curso devem ser mantidas sob restrição de acesso. E ela foi apresentada e lida em plenário na sessão do dia 13 de agosto de 2026, porque assim determina tanto o regimento interno quanto o decreto
Lei 201/1967, que assim determina o seu artigo 5º. Segundo, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto na maioria dos presentes. Na mesma sessão, será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator, grifo acrescido. Como a denúncia foi protocolada no dia 29 de julho de 2026, cabia ao presidente, que assim o fez, determinar sua leitura na primeira sessão subsequente. 2. O presidente, ao colocar a denúncia no expediente, deu ciência da mesma aos demais vereadores da Casa. O expediente da sessão ordinária é justamente a parte da sessão destinada à leitura da ata e do material protocolado até às 11 horas da sexta-feira. E foi solicitado um parecer jurídico antecipado, pois, observando o procedimento adotado no ano anterior, quando o protocolo de denúncia contra outro vereador, o que foi, inclusive, questionado judicialmente com ganho de causa para o vereador denunciado, cuja sentença reconheceu que a denúncia havia sido proposta por parte ilegítima. O presidente achou por bem verificar antecipadamente se a denúncia preenchia todos os requisitos legais, sob a pena de acontecer novamente a mesma coisa. Com recebimento pelos vereadores de denúncia, ele eleva de nulidade, o que poderia levar à interposição de mandato de segurança pelo vereador denunciado. 2. Foi solicitado e lido o parecer jurídico, porque os vereadores não detêm conhecimento técnico a respeito do assunto. E, apesar do parecer e da conclusão, adivinha dele, o plenário é soberano em seus julgamentos, podendo decidir, inclusive, de forma contrária aos pareceres jurídicos. O parecer, no caso, era de suma importância a evitar, como referido no tópico anterior, o recebimento de uma denúncia com vícios formais, evitando-se, assim, a judicialização da questão. Cumpre destacar que a solicitação de parecer jurídico pelo presidente da Câmara de Vereadores é uma prerrogativa institucional inerente à função de representação e direção da mesa diretora do Poder Legislativo, servindo para respaldar a legalidade dos atos administrativos e o andamento dos processos da Casa. Atenciosamente, José Nocrésio Castro Silva, presidente do Poder Legislativo. Ofício 61, senhora Betina. Em resposta ao ofício número 01, recebido de 20 por desse informar que as ações legislativas são públicas por natureza e os registros em áudio ou vídeo constituem documentos administrativos de acesso livre ao cidadão, e com base na Constituição Federal e na Lei de Acesso à Informação, Lei Federal, número 15.527/2011. Uma cópia das filmagens da sessão ordinária do dia 20 de julho de 2026 lhe será fornecida. Para tanto, Vossa Senhoria deverá comparecer no setor administrativo da Câmara de Vereadores em horário de expediente, munida de um pendrive livre de vírus para a realização da cópia do material, que é a forma mais conveniente para a instituição. Atenciosamente, José Nocrésio Castro Silva, presidente do Poder Legislativo. Ofício 63, senhores vereadores dessa Casa Legislativa, em conformidade com o disposto na resolução da mesa número 02/2025, ainda vigente, cumpre-me relembrar que o protocolo do material a ser incluído no expediente das sessões deverá ser feito até às 11 horas da sexta-feira, antecedente à sessão plenária, que acontecerá nas segundas-feiras às 10 horas, a possibilitar a elaboração tempestiva do expediente do referido ato. Destaca-se que o protocolo de todo e qualquer documento oficial para ingresso na sessão plenária da segunda-feira subsequente deverá ser feito até às 11 horas da sexta-feira anterior. Depois desse horário, já ingressará no expediente da sessão plenária posterior. Quanto à elaboração do expediente pelo setor administrativo da Casa, essa em dias regulares de trabalho será feita entre 11 horas e 13 horas, com envio aos vereadores tão logo seja finalizada. Mas, caso haja algum imprevisto, por motivo de força maior, o expediente poderá ser enviado aos vereadores em momento posterior, desde que antes do horário da realização da sessão plenária ordinária, a permitir aos vereadores o conhecimento prévio dos documentos a serem lidos no expediente e da pauta de julgamento para a ordem do dia.
Atenciosamente, José Nocrécio Castro da Silva, presidente do Poder Legislativo. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Tupã-Seretã. Quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas. Vitor Hugo. Betina Silva de Souza, brasileira, solteira, professora, portador do CPF 027-078-13079, com título de eleitor 1104 507204885, em dia com seus direitos e deveres eleitorais, conforme a certidão do cartório eleitoral em anexo, residente e domiciliado na cidade de Tupã-Seretã, no exercício de seus direitos políticos e na qualidade de eleitora deste município, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, em fundamento do artigo 7º, inciso 3º, do Decreto-Lei número 201/1967, no artigo 14 do artigo 15, inciso 6º, do Regimento Interno da Câmara Municipal, bem como no artigo 62, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, apresenta denúncia por infrações político-administrativas com pedido de instauração de comissão processante em face do vereador Benhur Lucídio Terra dos Santos pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. Primeiro, da legitimidade. A denunciante é eleitora regularmente inscrito neste município, certidão de quitação eleitoral em anexo, preenchendo, portanto, o requisito legal para a apresentação da presente denúncia, nos termos do artigo 5º, inciso 1º, do Decreto-Lei nº 201/1967, que assegura a qualquer eleitor o direito de provocar a instauração do processo destinado à apuração de infrações político-administrativas praticadas por vereadores. A presente representação não objeta antecipar qualquer juízo de responsabilidade criminal do denunciado. Matéria afeta ao Poder Judiciário. Busca exclusivamente provocar o exercício da competência própria dessa Câmara Municipal para apurar eventuais infrações políticas administrativas consistentes em quebra de decoro parlamentar, esfera autônoma e independente da responsabilidade penal. 2. Dos fatos ensejadores do presente pedido. Excelência, primeiramente solicito que o plenário analise o presente pedido de forma a continuar mantendo a honradez do Parlamento. Roga-se que eventuais afinidades políticas não façam parte da análise, pois a população encontra-se em compasso de espera pela conclusão dos fatos esses que são públicos e que deixou indignada uma imensa parcela da nossa população, que, como foi mencionado, aguarda ansiosamente pela execução da ética nesse digno parlamento. Cumpre salientar também que as atitudes costumazes de um membro não podem ferir a ética de todo o parlamento, motivo pelo qual, mais uma vez, roga-se análise justa e imparcial, focando-se apenas nos fatos e não no sentido corporativo. É sabido por toda a cidade que o vereador acusado é costumaz em agressões físicas ou verbais. Fato 1. Na data de 27 de janeiro de 2023, o acusado dirigiu-se a um estabelecimento às 4h30 com objetivo de comprar mais bebidas alcoólicas, ao que o comerciante Ederson Cristiano Becker mencionou que já havia fechado. Em um acesso de fúria, o vereador e seu acompanhante começaram a agredir fisicamente o comerciante e seu empregado, Darley da Silveira Moraes, no intuito de obrigá-lo a venderem mais bebidas. Foram lavrados os boletins de ocorrência policial número 2023 0209 4409 855, online, pelo empregado do estabelecimento e de número 141 2023 150 544, presencial na delegacia, que se anexam à presente petição como prova do acontecido. Para que se entenda a gravidade do fato, o empregado assim descreveu o acontecido. Eu e meu patrão Ederson Cristiano Becker estávamos fechando a cervejaria quando Benhur Terra e Alexandre Calai chegam para comprar cerveja. Nós avisamos que já tínhamos fechado, que estávamos cansados e fomos entrar na caminhonete para sair. Quando Benhur Terra se aproxima da porta do motorista, falando para o Ederson, te marquei, estou te marcando, e em seguida começa a agredir com socos. Quando o Ederson me fala para sair da caminhonete para segurar o Benhur, logo sai o Alexandre Calai do carro do Benhur e começa a me agredir com socos e chutes. E em seguida, Alexandre agarra Benhur e entra no carro e fogem.
Quanto ao depoimento do comerciante Ederson Becker, o mesmo relatou em boletim de ocorrência policial. Comparece nesta delegacia para comunicar que na madrugada de hoje, aproximadamente 4h30, estava fechando o seu estabelecimento, o Becker Cervejarias, e entrou no seu veículo quando o suspeito, Benhur Terra, chegou ameaçando. Estou te marcando, que logo após desferiu vários socos no comerciante, e que não possui nenhuma rixa com o mesmo e não sabe o que pode ter provocado as agressões. O comunicante juntou imagens e irá providenciar as imagens da câmara de segurança no momento do fato, que deseja representar criminalmente contra o autor dos fatos. O fato de ter acontecido há mais tempo não retira a gravidade do fato. Fato este facilmente enquadrado no tipo penal de ameaça, artigo 147 do Código Penal. Não se menciona o trâmite da esfera judicial, pois não é o objetivo principal neste momento e também para obedecer ao princípio constitucional da autonomia e separação dos poderes. O princípio da separação e autonomia dos poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal, estabelece que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário são independentes e harmônicos entre si. Ele garante que cada órgão exerce suas funções sem interferências indevidas, protegendo a democracia e evitando abuso do poder. O que se deve considerar é o modo com o qual este parlamentar age com as pessoas. Na época, nenhuma medida administrativa foi tomada. E trazemos luz a esses fatos para comprovar as atitudes condenáveis desse parlamentar. Fato 2. Discurso de ódio com ofensas à parcela da população. No dia 2 de março do presente, durante sua manifestação em tribuna, o vereador Benhur Terra apresentou um discurso absolutamente condenável, vociferando palavras de ódio, dirigindo-se ofensivamente a quem não votasse nele, atitude completamente adversa à atuação parlamentar de um representante do povo. Nessa ocasião, o denunciado teria utilizado a tribuna da Câmara Municipal para dirigir ofensas à parcela da população tupã-estreitanense em razão de sua orientação política, proferindo manifestações de cunho depreciativo e incompatíveis com a urbanidade que se exige do exercício do mandato parlamentar. A prova material deste fato encontra-se nas gravações desta Casa Legislativa, não sendo possível anexar nesta petição, por se tratar de arquivo de vídeo. Porém, transcrevemos em verbis o que foi importunamente vociferado aos berros do parlamentar, para não ficar dúvida para aqueles bagaceira, aqueles vagabundos que ficam na rede social falando das diárias do vereador. Ô, seus vagabundos, irei novamente, até porque eu não dependo do voto de vocês, porque vocês tudo votam em PT. Então, não tenho aqui que me justificar para vocês. Acima, pelas palavras do vereador, fica claro que o vereador se refere aos eleitores do PT, Partido dos Trabalhadores e demais. Estamos em uma democracia e as pessoas têm o direito fundamental do sufrágio. Escolher este ou aquele candidato é uma questão de cidadania e jamais um membro do Poder Legislativo deveria ser acometido de arroubos, de vaidade ou arrogância para se fazer entender. Deveria explicar que iria novamente a Brasília para estreitar afinidades e relacionamentos com os deputados e senadores para conseguir recursos para a nossa cidade, melhorando o bem-estar da população. Fato 3. Conforme amplamente noticiado, podendo ser comprovado por pedido desta presidência, a Delegacia da Polícia Civil da nossa cidade, na data 22 de junho de 2026, durante reunião institucional realizada no gabinete do prefeito municipal, da qual participavam o chefe do Poder Executivo e praticamente a integridade dos membros da Câmara Municipal, instaurou-se discussões entre o vereador denunciado e o vereador Benezé José Cancian, oportunidade em que o denunciado, ultrapassando completamente os limites da convivência institucional e do debate democrático, passou a agir de forma agressiva, culminando por desferir um soco contra o rosto do parlamentar. Em decorrência da agressão, o vereador ofendido sofreu lesões físicas, tendo registrado o boletim de ocorrência junto à Delegacia de Polícia Civil dessa cidade e se submetendo a exame de corpo de delito, manifestando a intenção de promover a responsabilização criminal do agressor. O episódio não ocorreu em ambiente privado,
tampouco decorreu de desavença estritamente pessoal. Ao contrário, ocorreu durante reunião oficial de trabalho destinada ao debate de matérias legislativas de interesse público, envolvendo agentes políticos no exercício de suas funções institucionais dentro do gabinete da Prefeitura Municipal. Trata-se, portanto, de fato que transcende eventual responsabilidade penal, alcançando diretamente a dignidade da Câmara Municipal e o decoro inerente ao mandato parlamentar. Em síntese, um representante do povo utilizou violência física contra outro representante do povo durante a reunião oficial do gabinete da reunião da natureza institucional. Os elementos objetivos desse último episódio revelam sua extrema gravidade: agressão ocorrida durante a reunião institucional, reunião realizada no gabinete do prefeito municipal, presença do chefe do Poder Executivo, presença de vários parlamentares que podem testemunhar o fato, agressão física efetivamente consumada, vítima também integrante do Poder Legislativo, vítima com 66 anos de idade, existência de lesões corporais, lavratura do boletim de ocorrência, realização de exame de corpo de delito, adoção de providências para responsabilização criminal. Não se está adiante de mero desentendimento verbal ou de divergência política inerente ao exercício parlamentar. O que se verifica é o emprego de violência física entre agentes políticos públicos durante reunião oficial, circunstância absolutamente incompatível com a dignidade do mandato eletivo e com os deveres mínimos de urbanidade, respeito institucional e preservação da imagem do Poder Legislativo. Terceiro, da imunidade parlamentar. Um pequeno esclarecimento voltando ao fato 2, ao que os diplomas legais preconizam é que imunidade material tem como premissa lógica proteger a liberdade de atuação do vereador, não podendo nunca se transformar em um simples privilégio ou escudo para ofensas à honra alheia. Comungando das lições do mestre Petrônio Brás, observamos a importância de, em certas ocasiões, coibir abusos, até porque o uso egoístico do direito subjetivo à inviolabilidade constitui-se em procedimento contrário à sociedade, pendente de uma solução jurídica, restando uma solução ao regimento interno da Câmara, limites territoriais e funcionais. Pertinência com o mandato. As palavras e opiniões precisam ter ligação direta com o trabalho e as funções do vereador. Críticas políticas ou discursos pessoais desconectados da atividade parlamentar perdem a proteção. Restrições práticas e de responsabilidade. Ausência de imunidade formal, diferente de deputados e senadores, a Constituição Federal não concede aos vereadores a imunidade formal ou processual, com proteção contra prisões em flagrante ou necessidade de autorização prévia da Casa para responder aos processos penais. Decoro parlamentar, a imunidade protege contra processos civis e criminais na justiça por opiniões do mandato, mas não impede punições internas por quebra de decoro ou cassação pela própria Câmara Municipal. Abusos e crimes graves, o Supremo Tribunal Federal entende que excessos graves, discursos de ódio ou ofensas em relação com a função pública não são acobertados pela garantia. Quarto, do direito, o Decreto-Lei nº 201/1967 estabelece no seu artigo 7º, inciso 3º, que poderá perder o mandato o vereador que proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Em igual sentido, dispõe o artigo 62, inciso 3º da Lei Orgânica do município de Tupã-Seretã, que se sujeita à perda do mandato o vereador que proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na conduta pública. O regimento interno desta Casa, por sua vez, prevê expressamente em seu artigo 5º, inciso 6º, que constitui procedimento incompatível com o decoro parlamentar o comportamento vexatório ou indigno, capaz de comprometer a dignidade do Poder Legislativo Municipal. Não há necessidade de aguardar a conclusão do processo criminal para que esta Câmara exerça sua competência constitucional e legal.
A responsabilidade política administrativa é autônoma e independente da responsabilidade penal, possuindo finalidade própria, proteger a dignidade da instituição parlamentar, a confiança da população e o regular funcionamento do poder legislativo. A agressão física praticada durante reunião institucional extrapola qualquer limite do debate democrático. Não representa simples conflito interpessoal, representa afronta à própria Constituição, à Câmara Municipal. Quando um parlamentar substitui o diálogo pela violência física durante reunião oficial, compromete não apenas sua imagem pessoal, mas a credibilidade do órgão legislativo perante toda a coletividade. A população deposita confiança em seus representantes para resolver divergências, mediante o debate político e o processo legislativo, jamais mediante agressões físicas. A permanência de comportamento dessa natureza, sem a devida apuração institucional, transmite mensagem compatível com os valores republicanos, com o Estado democrático de direito e com respeito devido aos cidadãos que confiaram aos vereadores a representação popular. Quinto dos pedidos. Diante do exposto, requer o denunciante: a. O recebimento da presente denúncia. B. Sua leitura na primeira sessão plenária subsequente. C. O recebimento da denúncia pelo plenário nos termos da legislação aplicável. D. A imediata constituição da comissão processante competente para apuração dos fatos. E. A regular instrução do processo, assegurando-se ao denunciado o contraditório e a ampla defesa. F. A produção de todas as provas admitidas, especialmente documental, testemunhal, audiovisual e demais que se mostrarem necessários ao esclarecimento dos fatos. G. Ao final, sendo reconhecida a prática de procedimento incompatível com o decoro parlamentar e ofensiva à dignidade desta Casa Legislativa, seja declarada a perda do mandato do vereador Benhur Cid Terra dos Santos, na forma do artigo 62, inciso 3º, da Lei Orgânica Municipal, do artigo 15, inciso 6º, do Regimento Interno e do Decreto-Lei 201/1967. Veja bem, presidente, o que está em questão não é a imagem de um vereador. O que está sendo apurado é a própria imagem do Legislativo Municipal, que, ao permitir esses tipos de conduta, estará concordando que atos como esse continuem, ou sejam até mesmo piores. Espera-se de seus integrantes firmeza nas convicções, respeito às divergências, equilíbrio emocional e observância permanente dos princípios da urbanidade, da ética e da dignidade institucional. Quando um parlamentar agride fisicamente um trabalhador da nossa comunidade, quando profere discurso de ódio em tribuna ou emprega violência física contra outro representante eleito, durante reunião oficial realizada no gabinete do chefe do Poder Executivo, a questão deixa de ser meramente individual e passa a atingir diretamente a credibilidade do Poder Legislativo perante a sociedade. Assim, roga o denunciante que esta Casa Legislativa, fiel aos princípios republicanos, à ética pública e ao respeito devido aos cidadãos tupancretanenses, exerça com independência sua competência constitucional para apurar rigorosamente os fatos narrados e, caso reconhecida a decorrência de infração político-administrativa por quebra de decoro parlamentar, aplique a sanção legal cabível para afastar o vereador acusado e preservando a dignidade e a autoridade e o prestígio institucional na Câmara Municipal de Tupancretã. Nesses termos, pede deferimento Betina Silva de Souza. Eram essas matérias do expediente, presidente. Obrigado, vereador. Catite, colegas, na sessão passada foi votado na ordem do dia. O nosso regime interno ele não diz se pode ser votado. Ele não tem um bem claro. Pode ser votado na ordem do dia ou pode ser votado agora. O que, é que os colegas preferem? Ser votado agora ou colocamos na ordem do dia? Tá, perfeito, então. Passamos para a ordem do dia, para a discussão e votação digital das matérias apresentadas. Passo para o secretário Catite. Pois não? Perfeito, sem problema. Podemos passar para a ordem do dia, então.
Projeto de Lei Ordinária 102, origem executivo, altera a Lei Ordinária número 3783, de 15 de março de 2016. Coloco em discussão. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 115, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder contribuição financeira à Associação dos Bombeiros Voluntários de Tupã-Seretã para manutenção de veículo utilizado na prestação de serviço de proteção e defesa civil e da outras providências. Coloco em discussão. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Eram essas matérias da ordem do dia de hoje, presidente. Vamos passar então para a votação do que se aceita ou não aceita o pedido de abertura de CPI aqui nessa casa. Vamos fazer a votação conforme a ordem do dia de hoje, ok? Vamos iniciar a votação, espero que quero a colaboração de todos aí, que o plenário não se manifeste, tá ok? Muito obrigado. Vamos iniciar a votação. Passo para o vereador Pedro Salles. Vereador Nenê. Vereador Guga. Só dizer que não teria problema por mim ser eletrônico. Vou deixar entendido isso aí. Vereador Catite. Por favor, pessoal, não peço a colaboração de todos para não se manifestarem, por favor, senão serão convidados a se retirar. Vereador Benhur Terra.
Vereador Vinícius Nájera. Vereador Eduardo Almeida. Vereador Chico Cancian. Passo a presidência ao vereador Benhur Terra, vice-presidente, para fazer uso da votação. Recebo a presidência da Câmara e passo ao vereador Toquinho para que seja feita a sua votação. Passo a presidência ao vereador Toquinho para que dê continuidade aos trabalhos da Casa Legislativa. Assumo a presidência e dá continuidade aos trabalhos. Só para esclarecimento as pessoas, aqui o presidente está só para cumprir o que determina o regimento interno. O plenário é soberano. Então, a maioria dos colegas solicitaram para colocar aquela proteção ali, foi por isso que foi colocado, tá? Eu só apenas aqui eu cumpro o protocolo e o plenário é soberano. Foi a maioria dos colegas que pediram, então não tem como negar o pedido da maioria dos vereadores. Seria isso. Então, convido o vereador Nenê, Guga e o Eduardo Almeida para nos auxiliar aqui na votação. Sim. Sim. Não.
Encerrada a votação, 7 votos não e 2 sim. Então, está rejeitado o recebimento da documentação para a abertura de CPI.